questões do game. Então eu vou mostrar aqui novamente a nossa página do blog, aquilo que nós estávamos vendo lá. Certo? Aí vocês só confirmam comigo se vocês estão vendo minha tela, porque agora fica um pouco diferente, né, do que a gente está trabalhando. Deixa eu entrar aqui também no meu celular, que aí eu posso ter um retorno. Estou vendo. Isso. Então, nós vimos aqui lá a segunda questão do game da semana passada, né? Então, falou aqui da questão da origem da família com base na autoridade da mãe. E aí nós vimos que a maioria de vocês, 10 de vocês, marcaram matriarcal, beleza. Aí a outra questão foi falada aqui, olha, chamada da origem violenta do Estado, em quem vence? Os mais fortes. Então, é a teoria da força, não é? 11 acertaram e 1 não acertou essa questão. E aí eu queria, assim, só me preocupa... não, mas na verdade até justificou lá naquele dia, né? Onde vocês entraram bem atrasados e não pegaram o texto sendo apresentado, então aí se confundiu em muitos deles, né? Essa ideia aqui, em que se desdobra em teoria patriarcal e teoria matriarcal, é a origem familiar do Estado, né? A ideia de família do Estado. E como origem. E assim, a gente... Vamos para a última questão. E foi essa mesmo, né? Justamente. Tem essa aqui da patriarcal especificamente, que se sustenta na ideia da Bíblia, né? A ideia aqui de Jacó, de Isaac, essa turma aí, que faz parte do... O João Neto conseguiu. Então, essa aqui é a origem patriarcal, a teoria da origem patriarcal. Beleza. Aí depois a gente passou para a aula, para a questão da justificação, né? Então, essas ideias aqui, todas, elas estão dentro de uma questão que a gente chamaria de origem e... que estaria no que se refere à questão não racional. Vocês estão entendendo? Então, você não tem que pensar muito. Ó, a Sara chegou. Pronto, eu acho que agora estamos todos, né? Está ouvindo direito? Aí talvez não tenha a prática para ligar aí o microfone. Se você olha para o seu celular, vocês têm aí um microfoninho, né? Deixa eu ver se eu transmito a tela aqui, se dá certo vocês verem o que eu tô... Então, para quem ainda não tinha trabalhado com o Meet ainda, né? Você está vendo minha tela aí? Se você olhar aí, embaixo tem essa bolinha vermelha com o telefonezinho, é para desligar, para sair da chamada. Do lado direito aí tem a câmerazinha, a minha aqui está desativada, então se você toca, você ativa a câmera. Logo do lado direito aí, tem aí esse microfonezinho cortado, você ativa, né? Porque você tem que ligar ele para falar. E essa mãozinha, se você toca nela, vai estar manifestando que você quer participar, quer falar alguma coisa. Certo? Alguma dúvida aí? Quanto conseguiram? Todos conseguiram ligar o áudio? Tá dando certo aí, Sara? Isso. Agora tá. Beleza, então. Qualquer dúvida, vocês falam. Então, meninos e meninas, vamos continuar hoje, então, com mais teorias da origem racional, né? Então, são teorias que, de alguma forma, essas teorias, elas foram elaboradas e pensadas para se desenvolver, certo? Então, prestem bem atenção. Eu vou compartilhar aqui o blog outra vez, para a gente ver o nosso material, para depois a gente desdobrar as nossas atividades que nós temos para hoje, certo? Então, veja bem, nós vamos retornar aqui para aquela postagem, certo? Vamos para a aula de hoje, especificamente, que é a aula 4, Teoria de Justificação do Estado. Nós começamos na semana passada, né, para pensar lá a questão da origem divina do Estado, né?
Então, Deus que governa, ou ele governa por meio de um representante, ou seja lá como que se faz. Ou é uma teoria teocrática, ou seja, o próprio Deus governa aqui, ou é uma teoria, isso no direito divino, me fugiu a palavra, gente. Então nós temos o direito divino sobrenatural, lembrei a palavra. Então, numa ideia sobrenatural, de alguma forma, Deus está aqui presente e governando. E temos o direito divino providencial, ou seja, Deus providencia o governo, escolhe uma pessoa aqui entre nós para exercer o governo. Então, nós ficamos nessas duas teorias na aula passada. Agora, a gente precisa avançar um pouco mais, né? A gente vai avançar um pouco mais analisando esses sujeitos aqui que trouxeram para a gente algumas teorias, certo? O livro que nós vamos utilizar é o livro a Teoria Geral do Estado, de um parente aqui, Said Malouf, né? Então, nós vamos ver aqui, tem os capítulos 15, 16, 17 e 18, certo? Cadê o livro, professor? O livro está aqui, olha. Material, clica aqui para baixar o livro, certo? Aí, se vocês têm alguma dúvida quanto a isso, o Sara e vocês que chegaram depois que as aulas começaram, aonde está o link para chegar aqui? O link é aquele que eu postei na aula de vocês aqui, olha. Quando eu chamei vocês aqui para a aula, olha só, aquele primeiro link lá, olha só, aqui, ó, aula 4, tá vendo aí, ó, aula 4, eu mandei 18h59, aqui está o link para entrar direto na aula 4, certo? Então a gente entra aqui na aula 4, a gente verifica justamente o ponto que nós estamos aqui agora. Olha, a aula é segunda-feira, dia 15, certo? E aqui, isso aqui não deu certo hoje. E aí, nós vamos estudar agora, nós vamos trabalhar o próprio texto do autor, direto. Não vai ter slide nem essas questões, não. Vamos ler no texto e tentar entender por lá. Então, o argumento do Edmund Burke, o argumento dado pelo panteísmo. Pois não? Pode falar, Maurício. A última aula de Ciências Políticas sobre justificação dos estados, como dois, nós vamos continuar ela em outro momento? Nós fizemos na aula passada, né? Nós entramos nela. Na aula passada, a gente entrou em 3 slides. Ah, tá. O que aconteceu? Ali, se você abrir aquele terceiro slide lá, você tem uns 50 slides lá. Só que lá está incluído ali teorias que nós vamos ver nas aulas para frente, certo? Lá naqueles slides está incluído Hobbes, Locke e Rousseau, que nós vamos ter aula especial para cada um deles. Entendeu? Então, por isso nós vamos parar só onde a gente foi e depois a gente vai retomar aquelas teorias lá depois. Tá? Sim. Só especificamente, porque aí, durante essa disciplina, a gente vai agregando essas informações e essas questões. Então, por isso que nós estamos vendo agora essa parte, eu abandonei aquele slide, porque se eu fosse dar uma aula completona, né, aí usaria todos eles, mas aí não é o caso aqui. Certo? Então, para agora, né, para hoje, a gente espera dar conta de ver aqui a teoria do Edmund Burke, a teoria do panteísmo, a teoria da escola orgânica, o neopanteísmo. Então, se tem um panteísmo, tem o neopanteísmo. A teoria desses sujeitos russos aqui, ó, o Glupovics e o Oppenheimer, né? A teoria bolchevista, também russa, e essa teoria francesa do Leon Deguy, certo? E aí, aonde está isso? Nos capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro. Só divertindo, nesses capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro, temos também a teoria do Rousseau. A gente não vai dar atenção para ela agora, porque nós vamos estudar o Rousseau depois, um pouco mais, de uma forma um pouco mais específica, certo? E aí, como é que a gente tem que trabalhar com isso aqui? Olha só, eu vou clicar aqui só para vocês verem mesmo. Você vai entrar no livro, olha só. Deixa eu carregar aqui para a gente ver completamente a experiência. Tá vendo que o livro aqui tem 314 páginas, certo? Aí nós vamos estudar hoje, em específico, aqui os capítulos, acho que capítulo 11, né? 10, 11. Origem dos estados, não, então aqui, ó.
justificação do Estado, nós vimos aqui, esses pontos foi da aula passada, tá, Maurício e seus colegas aí, olha. Nós vimos aqui generalidades, teoria da origem familiar, patriarcal, nós estamos seguindo o livro aqui, né? E aí, para hoje, olha só, nós vamos ver aqui a teoria do... Aqui, ó, Edmund Burke, panteísmo, escola orgânica, neopanteísmo, esses pontos aqui do texto. Alguma dúvida até aqui, gente, quanto ao material? Tá dando para entender, pessoal? Fala para mim se está dando para entender, gente. Tudo bem? Então, só mais uma vez agradecendo aqui as pessoas que estão com a câmera ativada. Isso ajuda demais a gente a estar fazendo essa interação. Se você está usando o celular, possivelmente você não está vendo os seus colegas aí, né? Mas eu aqui eu consigo ver todos vocês que estão com a câmera ligada e eu queria só rogar que vocês, por favor, que ligassem, né? Então, eu vou até mandar um print aqui da tela que me aparece para vocês verem. Tá lá no grupo. Sim. Eu entrei atrasada porque eu não estava conseguindo conectar até a Isadora, eu acho, compartilhar, e aí você estava explicando sobre as teorias. Você já tinha passado uma atividade antes de eu entrar? Não. Eu só tô introduzindo o nosso material e o caminho que a gente pretende fazer hoje. Certo. E aí estava com muitas pessoas com problema lá com o Teams, tá um problema meio geral, aí nós escolhemos usar aqui o Meet, que talvez não vai ter os mesmos problemas que está tendo o Teams. Tem vários professores lá que nem está dando aula agora por falta de conseguir entrar no Teams, aí na FAI mesmo. Então, meninos, vamos então para o texto, né, propriamente dito. Eu só quero saber, assim, porque eu lembro que na aula passada, principalmente as novatas, a Sara principalmente, né, estava com dificuldade em achar o material e tudo mais. Agora, Sara, depois que eu expliquei aqui, você consegue chegar no material, chegar no texto? Tem que ativar o áudio, tá, Sara? Tem que ligar lá, onde eu te mostrei lá no celular. Lá no microfonezinho lá embaixo. Ainda não? Na parte de baixo tem um microfonezinho que tá cortado aí. Branco cortado. Aí você teria que... agora ativou. Eu já liguei. Pronto. Funcionou agora. Funcionou. Eu falei assim que meu celular deu pane, aí eu tô tentando aqui entrar no WhatsApp da minha mãe e pedir a Maria Eduardo para mandar um link aqui. Tudo bem. Ai, para eu conseguir. Uhum. Mas tá dando certo aqui. Certo, mas você pode fazer o seguinte, diretamente numa parte... esse é para você também que entrou agora, Isa. Diretamente numa página da internet, certo? Só abre uma página da internet, eu vou mostrar aqui para você agora. Você clica, escreve lá em cima, TGE, Caio Maluf, com K e F mudo, blogspot.com. E aí você dá um Enter. Na verdade, é o mesmo que eu colocar aqui para você, aqui no chat aqui da nossa reunião. Sabe, vocês conseguem entrar no chat da reunião. Eu acabei de colocar lá o link. Você entra diretamente na página do blog. Entrando na página do blog, eu vou dar um Enter aqui. Aí a gente vai escolher a aula de hoje, que é a aula 4. Certo? Está acompanhando aí, a Isa? Então, entra aqui na aula 4, e aí você vai verificar, descendo aí, rolando para baixo, os temas que nós pretendemos ver hoje, certo? Aqui está dizendo os capítulos do livro que nós precisamos ler e entender, e aqui está, ó, material. Clique aqui para baixar o livro. Aí você clica aqui para a gente chegar no livro. Certo? Compreendido ou foi rápido demais? Beleza. Tudo bem aí, Sara? Deu certo? Porque, assim, se você for para o caminho do WhatsApp, você vai demorar muito mais, né? Até baixar, até entrar, aquela coisa toda. O meu tá cortando muito. Certo. Então, aí no chat está o link, entra na aula 4, né? Nós temos um problema de internet hoje, infelizmente. Então, vamos para o texto. Eu vou projetar o texto aqui, e eu queria contar com as leituras dos senhores, né? Para a gente, então, fazer de uma forma um pouco mais simples. Professor. Então, vamos lá, gente. Quem pode, por favor, começar a leitura? Quem consegue ler daí?
para a gente Agora eu comentar? não sei. Desativar. No microfonezinho, ele deve estar. Ele deve estar. Ele deve estar aí pretinho, você coloca ele para ele cortar. Pronto, deu certo. Quem gostaria de ler, por favor? O principal expoente da escola histórica no vasto campo do direito público foi Edmundo Burke, notável como orador e parlamentar inglês. Membro da Câmara de Comuns a partir de 1766, pelo partido Whig. O autor monumental obras e reflexões sobre a Revolução Francesa. Beleza. Então aqui nós estamos falando de um sujeito chamado Edmund Burke. Ele é inglês, né? Só para repetir. Ele é da Câmara dos Comuns, certo? O partido é o Whig. Esse partido Whig, lá na Inglaterra, representa o Partido dos Trabalhadores, certo? Porque lá na organização inglesa nós temos duas câmaras, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. Para ser da Câmara dos Lords, tem que ser nobre, né? E da Câmara dos Comuns, que foi criada aí uma questão constitucional lá da Inglaterra, então seriam aqueles que eram considerados os burgueses, de um modo geral, aquelas pessoas que não tinham sangue nobre, mas que tinham uma participação política, certo? E aí, nós temos esse sujeito que vai, então, ter uma teoria do Estado. E entre a teoria, para fazer as reflexões da teoria do Estado dele, então, ele fez algumas reflexões sobre a Revolução Francesa, certo? Então, isso aqui só para situar, quer dizer, o sujeito é da Inglaterra, ele já faz parte do governo. No caso, a participação dele no governo é num espaço que foi criado de forma recente, assim, perto da história da monarquia na Inglaterra, né? Então, ou seja, só pelo esse fato dele estar sendo situado em um contexto já revolucionário, já dá algumas teorias para a gente perceber. E outra coisa, ele está aqui no governo monárquico, né? Então, se você for pensar numa forma de governo que esse sujeito defende, possivelmente seria a própria monarquia. Eu estou vendo aí o Matheus tomando nota, e eu queria sugerir para todos vocês. Eu não fiz um questionário para essa aula de hoje específico, né? Mas logo eu vou cobrar de vocês, de alguma forma, respostas, né, a questões ligadas a esse tema. Então, eu sugiro, se vocês tiverem condições, de tomar nota, né? Mesmo que a aula está gravada, mas depois você tem que ouvir tudo de novo para chegar nesse ponto aí. Mas que tome nota de algumas informações importantes aí, para a gente poder, então, depois discutir conforme o desenvolvimento aí do que estamos fazendo, certo? Então, o que acontece? Ele condenou os princípios da Revolução Francesa, entendeu? Quem lembra aqui os princípios da Revolução Francesa? Você estudou lá nas suas aulas de história do 8º ano, você deve ter estudado nas suas aulas de história do 2º ano do ensino médio. O que a Revolução Francesa ela tinha como princípio, meninos? Quem lembra? Ou quem quer chutar? Pode falar errado, não tem problema não. Seria liberdade, fraternidade. Sim, falta um. Igualdade. Uhum. Então, em francês, né, liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Então, ou seja, é o oposto de tudo aquilo que já existia. Porque o que faz o rei ser rei? É a bênção divina, mas Deus vai distribuindo bênção para qualquer um? Não. O sujeito é de uma linhagem nobre, sabe? O sujeito é preparado dentro de uma questão genética, familiar, social. O sujeito é preparado. E aí chega a Revolução Francesa e acaba com esse sistema. Isso é um absurdo para um sujeito como esse, monarquista da forma que ele é. Entendeu? Então, ou seja, não dá para ter liberdade, igualdade, fraternidade, porque senão viraria uma zona, viraria uma bagunça o governo. Tem que ter o quê? É o poder na mão de um forte e
que sobrecai sobre os demais, né? Um poder que as pessoas, então, elas recebem aquele poder e se tornam submissas, entendeu? Então, ou seja, a noção de direitos do homem e sua abstração e seu absoluta impessoalidade das instruções, entendeu? Então, ou seja, ele condena a Revolução Francesa, condena essa nação dos direitos do homem, essa noção de direitos do homem, desculpa. Por quê? Porque essa noção de direito do homem dá liberdade para o homem, e dando liberdade para o homem, você não controla o homem. Se você não controla o homem, você não tem uma organização boa no país. Só dizer isso basta, fica claro, meninos? Dá para entender? Se for para falar para você, fala a teoria básica do Edmund Burke acerca do Estado, você consegue reproduzir isso de alguma forma? Consegue, Isadora? Eu vou começar a chamar vocês pelos nomes. Aí eu vou fazer assim, se responder, eu vou dar nota. Se não responder, eu vou tirar a nota. Agora, você já não tem nenhuma nota, né? Tá todo mundo sem fazer nenhuma prova ainda, já começar negativo é triste, né? Mas, assim, é importante essa interação deles. Eu só estou, assim, meio sendo enjoado, assim, chamando a atenção de vocês, mas é para que fique claro, porque não adianta a gente só seguir ou ficar lendo trem aqui ou passando slide e vocês não terem, de fato, uma iniciação do entendimento, né? Isadora, você pode ativar o áudio e comentar alguma coisinha? Professor, tem como você explicar de uma outra maneira? Claro, com certeza. Vamos seguir aqui o texto e aí a gente volta conforme a necessidade, certo? Então, veja bem. Esse sujeito, o Edmund Burke, né, que aí está repetindo o texto, pensador britânico, então, só é natural e justo aquilo que provém do desenvolvimento histórico, certo? Do longo hábito. A natureza e a história se identificam como determinante justificativo do fenômeno social. O que ele está dizendo aqui, e eu estou repetindo, viu, Isadora, o ponto que foi dito antes aqui. Então, o que acontece? O que acontece? Na Revolução Francesa, teve todo esse ideal revolucionário, o nome já diz, para transformar o governo, por exemplo. Nós tínhamos um governo que o rei mandava, governo absolutista, e aí vieram as ideias iluministas que não aceitavam mais esse tipo de governo absolutista. Quem deveria governar a partir daí? O próprio povo. O próprio povo se organiza e com o princípio de que entendo que eu, você, todo mundo tem que garantir a liberdade para nós, tem que nos tratarmos como irmãos, fraternidade, e nós temos que nos tratar com igualdade. Não tem um nobre superior a ninguém aqui. Todos nós fazemos parte da sociedade com o mesmo valor. Igualdade, liberdade e fraternidade. O Edmund Burke, ele vai contra essas ideias. Entendeu? Ele vai contra essas ideias de direitos humanos, por exemplo. Porque essa ideia de direito humano libera as pessoas e não é capaz de controlar essas pessoas para garantir uma ordem. E aí, acrescentando aqui o próximo parágrafo. Somente é natural e justo o que vem do desenvolvimento da história. E no desenvolvimento da história, desde as primeiras organizações sociais, nós temos a linhagem dos reis e os demais. Nós temos a nobreza e os demais. Entendeu? Então, se nós estamos aqui, na teoria dele, lá para o século XVIII, né? E ele, até aqui, sempre teve monarquia, agora chega a Revolução Francesa e quer tirar a monarquia, está errado. Pois é natural e justo aquilo que foi desenvolvido historicamente. Dizer isso bastou para entender um pouco mais, Isadora, ou ainda não? Sim, ficou bom agora. E agora? Agora é a sua vez de reproduzir. Como você reproduziria essa informação aí para qualquer pessoa? Tipo, amanhã vai lá na padaria e fala, sabe que eu aprendi ontem sobre Edmund Burke, né? E sabe a teoria dele o que você falaria, Isadora? Consegue? Ou gostaria? Né? Conseguiu, eu sei que consegue. A pergunta é se gostaria de falar. O professor não quer falar, não. Tudo bem, tudo bem.
Aqui nós temos direitos humanos, mas se o Edmund Burke tivesse aqui, ele te puniria, tá? Porque você tem que obedecer, eu, porque sou autoridade, eu sou superior a você, entendeu? Então, como nós estamos no país dos direitos humanos, né, na democracia, já numa condição um pouco mais moderna da situação aí, então você pode não falar porque você não quer, certo? Mas é justamente aproveitando isso, né, para mostrar um pouco a teoria do Estado de certas pessoas. Então, esse sujeito aqui, o Edmund Burke, ele é um monarquista, né? Um monarquista, inclusive, até absolutista, no sentido de que deixar menino livre, assim, para não participar na aula se não quiser, vai ser fadado ao fracasso, segundo ele, entendeu? Porque, historicamente, se o professor mandou, o aluno tem que obedecer, né? Porque isso olha como ele fala, isso é natural, sabe? Natural e justo. Agora, veja bem, gente, criticando a teoria dele, é claro. Natural. Natural é porque a gente já nasceu com. Então, quer dizer que a gente já nasce com a ideia de que é o rei que domina? Não, não é assim, não. Essa ideia é criada, essa ideia é colocada na nossa cabeça de alguma forma, entendeu? Então, ou seja, a justificativa dele está errada, mas, no entanto, é uma justificativa que ele utilizou e muitos utilizaram também, e ela é válida. E ela é válida dentro do processo histórico. Certo? Então, olha só. Conforme esse autor aqui, o Queiroz Lima, ele diz que dentro da escola histórica, ela é profundamente racionalista. Entendeu? Então, ele formulou as ideias racionais ali para fazer os testes da teoria posta e com base nisso, fez uma conclusão, entendeu? O Estado é a forma por que se manifesta a nação. O Estado é a forma que se manifesta a nação. A nação tem muito mais a ver com o povo, tem a ver conosco, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa ideia de pertencimento. Entendeu? Um princípio nacionalista é a gente estar andando lá na Broadway, lá em Nova York, a gente vê do outro lado da rua um sujeito passando ali, conforme uma coisa que ele faz, aquele ali é um brasileiro. Sabe, a gente consegue encontrar um iporaense aonde for, né? A gente consegue encontrar, esse cara é do Goiás. Né? Por quê? Por conta do princípio de nacionalização, de nacionalismo. Porque na ideia de nação, nós nos identificamos com aqueles que são de alguma forma parecidos conosco, né? E aí, num jeito de falar, no jeito de andar, numa comida que come, a gente tem essa ideia de nação. Agora, olha só, Estado, com letra maiúscula, é a forma por que se manifesta a nação. O que é o Estado nesse contexto aqui? O Estado é a instituição, é a organização das pessoas, né, de forma burocrática, que se estabelece um governo, que tem lei, né, que tem governo, lei e as próprias pessoas para, de fato, participar desse contexto estatal, certo? Então, para ele aqui, é preciso ter o Estado, essa ordem organizada com rei, absolutista e etc., para que nós, nação, povo que participa desse Estado, seja organizado e tenha total representação, né, ou representatividade. Então, nesse sentido aqui, o que acontece? Olha, o povo, né, ou cada povo tem uma consciência psicológica, certo? Então, cada um de nós temos um senso íntimo coletivo, que é diferente da questão individual que nós fazemos parte. Percebe? Então, aqui dentro da minha cabeça e da cabeça de vocês, tem uma coisa aí que te fala, eu sou brasileiro, né? E faz todo o diferencial. Mesmo eu sabendo que eu sou um indivíduo, que eu tenho minhas decisões, que eu tenho minhas atitudes, etc., totalmente diferente das dos demais, mas existe essa consciência psicológica que nos aproxima e nos determina a cumprir aquilo que o Estado está determinando. Eu posso seguir? Alguém gostaria de comentar já? Ou como é que tá, meninos? Me fala aí alguma coisa. Ou gostaria de perguntar, gostaria que eu explicasse melhor.
3 opções, menina. Eu posso Vou fazer seguir. uma pergunta. Sim. De acordo com o que você explicou, né, Queiroz Lima pensa diferente do Edmund Burke, é isso, né? Não, na verdade, não. O Queiroz Lima é um cara atual que olhou para a teoria do Edmund Burke e está tentando explicar ela aqui para a gente. Tá, eu entendi errado. Eu entendi que ele estava indo contra a teoria. Não, isso, e você veja aqui, Aís, olha, primeiro o Edmund Burke disse que existe uma tradição que determina quem manda e quem tem que obedecer, certo? Que é o rei absolutista tal. E agora o Queiroz Lima está chamando a atenção da gente, por quê? Como é que você aceita o domínio do rei absolutista? Por que você aceita? Aí ele está explicando para a gente com termos atuais, ó, porque existe uma consciência psicológica. E essa consciência psicológica te leva para pensar o coletivo, para pensar o que é certo para a nação, não pensar o que é certo apenas para você. Entendeu? Então é uma forma de explicar como se aplica e como que o povo aceita a teoria do Edmund Burke. Tudo bem, gente? Então tá tranquilo, assim. Para mim a gente vai de boa, devagarzinho e vai ficando. Para depois, quando chegar a prova, vocês dão conta da prova, certo? Sim. Então, de acordo com o que você explicou sobre o Queiroz Lima, porque de início, quando a gente estava falando só desse Edmund Burke, deu a entender que o pensamento dele é totalmente arcaico e desnecessário nos mundos de hoje. Mas aí depois que Queiroz Lima explica de uma forma mais atual, quer dizer que ele não está tão errado assim, é isso? Não, agora é você que vai decidir se você acha que a teoria do Burke ela é legal, ela é interessante ou não. Eu não achei interessante de início, achei ele com sabedoria, na verdade. Certo. Porque a gente aqui nessa disciplina, em todas as ciências sociais, a gente só fica estudando, entendeu? A gente não gasta muito falando assim, mas qual que é a certa, qual que é a errada? Não é tão prudente a gente fazer isso, não. Entendeu? Porque nós vamos ter problema, porque nós temos aqui essa teoria, depois tem outra, depois tem a junção de duas e outras teorias. E é importante a gente saber as teorias. E é importante que saiba as teorias em separado. Esse julgamento de juízo, de valor, não é tão prudente para nós aqui, certo? Mas entender que hoje nós temos uma teoria. Nós temos, por exemplo, um governo... Bom, nós estamos escutando aí, atualmente, o pessoal falando, vamos voltar à ditadura, entendeu? Então, quando tem um governo baseado na ditadura, nós temos a cessação, pelo menos historicamente, né, cessa os nossos direitos públicos, entendeu? Então, no período da ditadura, por exemplo, os governadores eram todos interventores nomeados pelo presidente. Então, não votávamos para o governador lá. Isso é uma coisa interessante? Não sei se é interessante. Só sei que ocorreu um processo em que cada um de nós, inclusive vocês mulheres, puderam votar no governador, né? E agora a gente do nada, nós não queremos, não, deixa que os militares assumam, eles que decidem tudo. Entendeu? Mas por que achamos hoje pessoas que defendem a ideia de que alguém pode dominar em todo mundo? Olha aqui, Edmund Burke é um dos que, lá em 1766, já defendia essa ideia. Entendeu? E agora, no ano 2021, tem gente querendo retornar algumas ideias nesse sentido de um governo absolutista. Entendeu? Então, ou seja, a gente faz a análise lá da teoria, conforme ela apareceu na história, e a gente consegue, quem sabe, fazer os links, né? Com o atual, com o que está acontecendo atualmente, para entender aonde tem uma origem lá atrás. Aí que eu estudo a teoria, né? Já nas disciplinas do direito, você não vai ficar olhando essa teoria, não vai ficar olhando esse fundamento. Você só vai no hoje. Qual que é a lei que vale agora? Né? Então, mas ela mudou. Não, então não vou nem olhar eu quero olhar agora, a atualização, o momento, entendeu? Então, mas esse momento ele é criado com base em uma retrospectiva histórica, em um movimento histórico que ocorreu para chegar até aqui. Certo? Então, por exemplo, outro exemplo nesse sentido. Hoje eu estava lendo, eu estou escrevendo um artigo sobre a reforma trabalhista, né, que foi uma das primeiras medidas do Michel Temer assim que assumiu.
Entendeu? Aí vamos ver lá, desde 1943, se eu não me engano, nós temos uma CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E elas estavam robustas e tal até 2017. Então, fez uma alteração e alterações graves. Eu não sei se vocês conhecem as reformas trabalhistas, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu na pandemia agora de suspender contratos, né? As empresas suspenderem contratos. Se fosse na lei antes de 2017, isso nunca poderia acontecer. O funcionário é da empresa e, trabalhando ou não, a empresa é obrigada a fazer os pagamentos, etc. Entendeu? Agora, com a reforma trabalhista de 2017, então pôde ter suspensão de contratos e o pessoal sair sem salário e tudo mais. Entendeu? Então são alterações que ocorrem. E aí, a gente que é da teoria, eu principalmente sou da teoria, então eu preciso saber o que era e o que é. E aí vocês, então, têm esse equilíbrio aí de saber o que era, o que é e como que a coisa vai daí para frente. Certo? Então, só repetindo e finalizando essa fala aqui, a Isa e seus colegas, nós temos que saber as teorias. Nós temos que estudar lá e saber quem defendeu o absolutismo. Um deles é o Edmund Burke. Né? Depois dos principais autores aqui, que na verdade nós estamos estudando, esses são autores acessórios, tá? Porque aqui nós temos 3 autores importantes. Vocês já sabem quais são os 3? Alguém de vocês aí? Quem são os 3 autores principais a ser estudado em teoria do Estado? 3 filósofos. Mateus, você estudou esses dias no ensino médio, no 3º ano. Isabela também. Ou o seu professor lá de filosofia não ensinou nada para vocês? Até ensinou, professor, mas acho que eu não aprendi, não. Tá certo. Os 3 autores principais que fazem parte dessa disciplina, a primeira parte já viu falar? Tenho certeza que já. Jean-Jacques Rousseau. Já ouviu falar no Rousseau? Ah, já. O Luke lá também. Né? O Thomas Hobbes e o John Locke. Certo? Esses são os 3 principais autores. O Hobbes, o Aisa, ele defende o absolutismo. Defende que o Estado usa a força para garantir a obediência das pessoas. Já o Rousseau defende a democracia da forma que ela é hoje. Inclusive, o que nós temos hoje é a democracia posta pelo Rousseau. E já o Locke defende a monarquia, mas não a monarquia absolutista. E o fato é, Constituição brasileira, baseada toda em Rousseau. Governo lá estabelecido na Inglaterra, baseado todo em Locke. Entendeu? Então, mesmo eles aparecendo na história, lá nos anos 1600, 1700, nós temos aí 200 anos depois, sociedades, estados baseados na teoria deles. E aí, para a gente entender como que a coisa funciona aqui, a gente olha para lá. Essa é um pouco a questão dessas teorias que a gente faz aqui. Certo? Então, para terminar aqui a parte relativa ao Burke, né? Olha só, o Estado inglês metropolitano, ou seja, baseado lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, propriamente dito, com seu direito constitucional consuetudinário. O que significa essa palavra, professor? É um direito que está na Constituição, mas que veio pela tradição. Um direito que foi entregue para eles desde o primeiro rei a ser coroado, até a rainha Elizabeth, até o príncipe Charles, até o príncipe William, até o filho do príncipe William, lá que tem seus 10 aninhos de idade, mas já sabe que ele está na fila para ser rei, né? Já está totalmente definido ali. A tradição, tanto 50 anos para frente, aí ele já tem lá direitinho quem vai ser o próximo rei da Inglaterra. Né? Então, é a expressão real da doutrina. Beleza? Quando eu vejo a rainha Elizabeth, se você algum dia tiver chance de caminhar ao lado dela, você tem aí todo um processo. Ela tem que andar um passo à sua frente sempre, porque isso não foi uma definição de agora, é uma definição consuetudinária, uma coisa que tradicionalmente foi posta assim, e ali nós temos a expressão dessa questão, entendeu? O fato de se reclinar diante da nobreza, tudo isso já foi estabelecido e já foi aceito e já está sendo repetido para que as coisas mostrem aquilo que de fato tem que ser,
certo? Agora, então, os costumes, né, seculares aí, formados pelo princípio do direito público, natureza dogmática da verdade, né, alheio a essas mutações da lógica abstrata, explica a formação do desenvolvimento do Estado, entendeu? Então, aí, quando você viu aí da teoria do Queiroz, que explica de forma um pouco mais atualizada, utilizando todos esses elementos aqui, que fazem parte das explicações e do entendimento que nós precisamos para aceitar a realidade aí da forma que ela foi posta, certo? Mas para dizer aqui do Burke, seria só isso mesmo, ele defende o absolutismo e racionalmente ele explica como que as pessoas aceitam as ideias absolutistas ou como que aceitam o poder absolutista na vida. Alguém ligou o áudio, quer falar alguma coisa, perguntar? Professor, só para ver se eu entendi o que é mesmo esse direito consuetudinário. Então, assim, quando a gente vai cantar o hino nacional e aí tem que ter a reverência, seria um exemplo desse direito? Tudo que é tradicionalmente constituído. Entendeu? É mais ou menos esse processo mesmo aí. Postura. Antigamente, na escola, o diretor chegava na sala de aula, a gente levantava em respeito à chegada dele, né? Essa questão de pedir bênção para o pai, bênção para a mãe, né? E aí chega um irmão, me dá bênção aqui, você não vou dar bênção não, vou dar bênção para o pai e a mãe. Por quê? Porque tradicionalmente foi dado esse poder para o pai e a mãe, não para o irmão, né? Ou o pai e a mãe pode bater na criança, já o irmão mais velho, ou o tio não pode. Sabe, isso aqui usando os exemplos práticos, né, mais atuais, para essa questão. Mas nós estamos pensando aqui, Maria Eduarda, numa questão muito mais ampla, né? Então, ou seja, o povo morre pela rainha, sabe? O povo tem nela ali uma figura divina, o fato é esse, sabe? Eles acreditam que é Deus que colocou ela ali, e se eu desrespeito a rainha, eu estou desrespeitando Deus, sabe? É esse ponto que é estabelecido dessa forma aí. Na nossa ideia, fazendo o comparativo na democracia, a gente não tem nada disso. Eu olho para o prefeito, olho para o governador, olho para o presidente e não tem a mínima vontade de abaixar a cabeça para ele, né? Porque não precisa, porque nós não temos essa tradição estabelecida aqui na democracia, entendeu? Coisa que na monarquia isso é evidentíssimo, né? Então, nós terminamos o primeiro item, né, da nossa saga para hoje, e agora vamos entrar no segundo item, que é o panteísmo. Então, nós temos aqui duas palavras gregas. A palavra pan, que significa reunião, e a palavra teísmo, que vem de theos, que significa Deus. Então, como é que fica, então, a tradução de panteísmo? Reunião de Deus? Reunião dos deuses, né? Reunião dos deuses. Justamente, Luana. Então, já ouviu falar em Zeus, Afrodite, Hermes, né? Então são os deuses de origem grega, da tradição grega. E existe um local, né, que é o Pantaleão, né, onde se reúnem, o Panteão, onde é a casa dos deuses, onde eles se reúnem, a morada deles. E aqui nós temos a ideia, né, que está dentro de um campo chamado escola orgânica, né, que é uma ideia de entender o Estado ligada com a questão divina também, certo? Só que é o quê? É uma tentativa de olhar uma teoria que é religiosa e tentar explicá-la aos moldes filosóficos, aos moldes científicos do nosso tempo aqui, beleza? Então, olha só, o que é esse panteísmo? Pan é todo, tudo, reunião, e theos, Deus. E aí nós temos o sufixo ismo aqui para determinar uma imposição, né? Uma imposição ou uma recorrência, uma repetição de uma ideia ou de uma aplicação de uma ideia. E aí?
Esse panteísmo é um sistema... Olha só, gente, tem algumas palavras que são palavras que não é do nosso uso aqui, e eu sou um dicionário ambulante para explicar o que elas significam, tá? Não deixa passar despercebido, entendeu? Então, ou seja, usamos a palavra consuetudinário lá em cima, a Maria Eduarda queria que esclarecesse um pouco melhor, perguntou, e da mesma forma todos vocês podem perguntar essa questão o tempo todo. Porque aqui vai aparecer uma palavra aqui, ó, monista, certo? O panteísmo é um sistema filosófico monista. O que significa isso? Significa que integra uma só realidade, Deus e o mundo, sabe? É a reunião de Deus ou dos deuses com o mundo. Não tem o dualismo, tem o monismo, apenas uma realidade. Num contexto cristão, que eu acho que a maioria aí tem a ideia, como é que você fala no Pai Nosso, né? Pai Nosso, aonde o Pai Nosso está? Nos céus. Ou seja, e inclusive é no plural, nos céus. Porque não é no céu, porque o céu é aquela parte azul da atmosfera que eu estou vendo. Agora, quando eu falo os céus, eu estou falando de morada de Deus. Então, existe a morada nossa e existe a morada de Deus. Isso foi posto no cristianismo. Agora, no panteísmo, qual que era a questão, então? Deus e nós estamos no mesmo local, sabe? Essa ideia monista em que não tem diferença. É só uma realidade divina e uma realidade mundana. Só dizer, até aqui tá tudo tranquilo, tá certo? Entendeu, meninos? Qual que é o contrário, então, de monismo, por favor? Mono, um. E o contrário de mono? Vários, 2, 3. Então, dualismo, por exemplo, né? Pensando numa coisa tão grande quanto Deus e nós, então, 1 e 2. Céus e terra, né? Então é diferente, a ideia já de diversidade, de diferença. No monismo aqui, no panteísmo é uma congregação, é uma junção, é uma união entre as questões relativas a Deus e as questões relativas a nós. Sim, professor, então no dualismo, Deus no céu e nós na terra? Sim. Ainda cria mais, e nós ruim pro inferno. Ainda aumenta mais os espaços, né? Ah, tá. Então na monista não tem inferno, é tudo no mesmo lugar só. Tem o inferno, tem o céu, tem a morada de Deus, tem a morada dos espíritos, tem a morada dos homens, tem a morada dos animais, mas é tudo um único lugar. Não tem essa distribuição, divisão geográfica. Entendeu? Não. Tá certo, porque você deve estar muito bem educado dentro de uma ideia de que se você for bonzinho, vai para o céu, se você for malzinho, você vai para o inferno. Isso é dualismo, entendeu? E dualismo também é a ideia de ser bom e ser mal. Na verdade, a gente é uma coisa só, entendeu? No panteísmo, é uma coisa só. Aonde estão os espíritos? Está aqui. Está aí do seu lado, está em qualquer lugar. Aonde está Deus? Está aqui, no mesmo lugar onde você está. Entendeu? E para onde você vai depois que você morre? Você vai ficar por aqui mesmo. Seu corpo vai para o cemitério, seu espírito vai ficar aqui mesmo. Entendeu? Agora entendi. Então não tem essa ideia de divisão e outros espaços para as realidades diferentes. Então é uma congregação. E agora, então, isso aqui é uma explicação filosófica do entendimento aqui, mas agora nós temos que aplicar isso aqui dentro da teoria do Estado, né? Como que funciona essa questão do Estado aqui? Então, vamos ler mais aqui, olha. O panteísmo identifica o sujeito com o objeto no absoluto. Existe o sujeito, existe o objeto, está no absoluto. Então, veja bem, nós temos entre nós aqueles que tomam decisões,
somos nós humanos, e nós temos aqueles que sofrem as tomadas das decisões, que são as árvores, né? São as rochas, entendeu? Isso aí são os objetos. Eles são do jeito que foram criados e eles não se transformam em nada. Agora nós, que somos os sujeitos, nós somos criados e cada passo que é dado é conforme a nossa decisão. Por isso nós somos sujeitos. Entendeu? E aí, na concepção panteísta, tanto o sujeito, nós, quanto os objetos, que são as outras coisas criadas aí, que não têm vontade própria, não têm racionalidade, etc., são identificadas no absoluto, sabe? No absoluto. Aqui não está falando Bom, está falando naquilo que se estabelece soluto, sozinho, naquilo que se estabelece por si próprio. Entendeu? Em outras palavras, congrega lá em Deus. Deus criador, Deus todo-poderoso, Deus que controla tudo, Deus que determina tudo. Entendeu? Só que não está querendo falar esse Deus dessa forma, porque aí eu estou localizando tudo dentro do cristianismo. E vamos pensar em Deus, que é uma coisa além do Deus que foi pregado no cristianismo. Que outras ideias um pouco bem mais além dessa ideia, que é uma ideia muito mais universal, muito mais abrangente. Que, na explicação aqui, esse absoluto se manifesta na própria natureza, né? Está manifestada nos reinos animal, no reino vegetal, no reino mineral, entendeu? Então, eu não me vejo apenas como um ser humano, né? Como sendo um privilegiado, mas dentro da mesma dimensão, viu, Murilo? No mesmo espaço e de igual importância está aqui eu, você, a pedra, o inseto, entendeu? Os animais, as árvores, a grama, porque são tudo criatura desse espaço, entendeu? E no absoluto, porque alguém criou isso aqui tudo. E ligado a esse alguém, do mesma força que ele teve para criar você, ele criou a titica de galinha. Entendeu? Então, ou seja, para perceber que tudo está integrado e tudo está estabelecido da forma em que está. Certo? Então, aí, nós temos a família, certo? Que é um primeiro grau de organização dessas coisas que estão aí. Um segundo grau, a própria sociedade organizada, aí, os grupos sociais, com funções, etc. E num terceiro grau, nós temos, um terceiro grau de organização das coisas, o Estado. Entendeu? E essas classificações de seres humanos, na nossa classificação aqui. Que tem as classificações lá, você lembra nas suas aulas de biologia, os reinos, reino Monera, reino Equidácio, sei lá, aqueles reinos todos lá, que são organizações dos grupos, bem como o vegetal, as briófitas, pteridófilas, aquelas coisas todas, que são organizações, né? Essas organizações, elas estão no mundo do modo geral, dos seres que não pensam, né? E aí vai organizando. Tem o mundo animal, né? Aí nós temos o reino dos animais que não falam e o reino dos animais que falam. Esses animais que falam somos nós. E nós nos organizamos, né? Organizamos em família. Aí as famílias se organizam em instituições, por exemplo, igreja, escola, né? E essas instituições se organizam em Estado. E esse Estado, ele é, então, olha só, a expressão do absoluto. Tá vendo aqui agora? Olha o caminho que foi feito, certo? Para também dizer para a gente que tem que obedecer o Estado, porque é o que está mais próximo de Deus, que criou tudo. Não sei se eu consegui deixar claro o que eu pensei aqui para falar isso. Ficou claro isso, gente? Uma hierarquia de organizações. Começa uma organização simples, que é a família. E é muito simples a organização familiar. Você sabe disso, né? Porque por mais que a gente tenha aquele sentimento, aquele apreço pelo pai, pela mãe, dá um valor na mãe, um valor no pai,
mas qualquer um pode ser pai e mãe. Agora, vai tentar ser professor, por exemplo. Vai tentar ser juiz de direito, por exemplo. Qualquer um pode ser? Não. Porque está numa relação um pouco mais complexa. Tem que ter uma formação acadêmica, tem que passar num concurso, uma série de coisas. Então, para ser pai e mãe, só precisa de uma coisa. Uma coisa simples, né, Matheus? E te faz ser pai ou ser mãe, né? Agora, para você, isso no vínculo familiar, então é um vínculo sentimentalmente forte, mas estruturalmente fraco, no sentido da importância desses elementos, desses sujeitos para a sociedade. Agora, para se vincular às instituições, já é um vínculo um pouco sentimentalmente mais fraco, né? Que eu encontro meus colegas de trabalho e não falo nem bom dia para eles, não tem necessidade de sentimento nenhum entre nós, mas a força do exercício que a gente faz é muito mais forte, entendeu? E nessa teoria do panteísmo, quando você chegar a nível de Estado, né? Aí você tem, então, uma coisa que é divina, uma coisa que vem dos deuses, é uma organização perfeita, sabe? É uma organização que vai organizar tudo quanto há. Entendeu? Então eu tô forçando a barra aqui, fazendo uma forma bem romântica, né, para falar esse ponto, para tentar mostrar como que se funciona, né, a situação dessa ideia aqui. Agora, o que é o problema? O que acabaria com o Estado? O que seria o maior medo do estadista, do governo? Qual que é o maior medo do governo, gente? A igreja? Não, né? Não, a igreja é afinadinha com o Estado, o Matheus. A forma que o Estado domina e o que espera que recebe ali, a igreja também quer dominar igual. Eles são, melhores amigos. Acredito que seja eles perder o poder. E o que pode fazer eles perderem o poder? Sociedade, não? Como é que é, Carlos? A sociedade, a população. Sim, mas qual o comportamento da sociedade que pode fazer com que o governo perca o poder sobre nós? Manifesto, né? Alguma coisa assim para tirar eles. Ah, tá. E por que você acha que você pode fazer um manifesto? Olha a palavra aqui na linha aqui, olha. Por que você acha que você pode manifestar-se contra o governo? Porque você tem liberdade. Isso é a pior coisa que o governo acha que existe entre nós e que não podia ter. Entendeu? Porque aí vai fragilizar o governo. Entende? Beleza? Beleza, gente? Beleza. E além do livre-arbítrio, o que vai contra essa ideia aqui do Estado absoluto, vinculado, é toda as formas de convencionalismo jurídico. Ou seja, o que é convencionalismo jurídico? É que as leis, as normas, as regras são criadas em convenções, sabe? Em reuniões, em decisões de representações, que é justamente o que ocorre aqui na democracia, né? Então, para admitir em tudo fatalismo cego, um determinismo invencível, sabe? Aí eu tenho que falar para vocês, olha, viu, Matheus, o poder da igreja, ele é soberano. Se você ir contra a igreja, você vai para o inferno. Então não queira ir para o inferno, obedeça, faça direitinho, cumpra as suas obrigações. Olha, você está aqui no governo, a pior coisa que tem aqui é ir para a cadeia. Então você, faz direitinho, não cometa crime, paga suas contas em dias, né? Faz as suas obrigações, vote, né? Se aliste no exército, faz tudo como tem. Você se tornar um marginal é terrível. Você não pode ser um marginal, você não pode ser um bandido. Agora escuta essas palavras. O que é o marginal? É o que vai para a margem. Ele sai do meio da sociedade e é colocado na margem. Bandido é aquele que é mandado embora. Então a pior coisa que tem é ser retirado do meio social. Entendeu? Então essas ideias que são postas, essas questões aí,
o juiz usa muito, né? Ah, eu vou te acusar de desacato, né? Então não pode desacatar porque ele tem poder de te mandar prender. E é tudo que você não quer. Você quer ficar livre no meio social. Entendeu? Agora, Aísa, volta lá no Edmund Burke. É a consciência psicológica que é formada em cada um de nós para fazer com que nós sejamos obedientes ao governo que a gente está submetido. Entendeu? Então é mais ou menos o mesmo... a explicação racional. Depois pergunto, mas o que você falou na aula de ciência política hoje? A explicação racional da obediência. A explicação racional daquilo que ocorre na cabeça de todo mundo para que alguém tenha condição de exercer o poder sobre os demais. Certo? Eu fico satisfeito com o que eu estou falando aqui. Agora eu não sei, né? Depois eu vejo essas aulas, depois que gravo, eu fico vendo, nossa, eu falei direitinho. Mas eu não sei se está servindo, né? O que eu estou falando direitinho na minha cabeça, se está servindo para o entendimento dos senhores, das senhoras, das senhoritas. Beleza? Mas é essa questão. Olha só. Aonde está Deus? Na teoria panteísta. Olha aqui. Deus está presente em todas as manifestações da natureza. Deus está presente. Aí eu já escutei vários discursos religiosos. Numa folha que cai, Deus está presente. Num cachorrinho que nasce, Deus está presente, né? E assim, ele está presente em todas as coisas aí. E da mesma forma que Deus está presente na natureza, está o direito, né? Assim, ele está presente no direito, ele está presente no Estado também, certo? Então, é uma definição religiosa. Aquela dizendo o direito divino sobrenatural que nós vimos na aula passada, ela não é racional. Agora, essa teoria aqui que defende basicamente a mesma coisa, só que ela é racional. Por quê? Porque teve toda uma formulação lógica, né? Deus, olha só, é infinito. Contém nele todos os seres finitos. Deus é infinito, Deus não tem fim. E está contido em Deus todos os seres que têm fim. Todos os seres que têm data de validade, né? Porque Deus, ele tem nele todas as partes. Aí volta lá, Maurício. E está tudo numa única mônada. Está tudo num único espaço aqui na natureza. E aí, o direito, né? Como Deus está em tudo, o direito é imanente a Deus. Então, Deus você não pode tocar, mas o direito ele está aqui a nosso serviço, ele está aqui entre nós. E aí você, então, percebe Deus no direito, né? Olha aqui, que radia por todos os seres finitos. Então, se você vê justiça acontecendo, você está vendo o exercício do direito. E você está vendo com isso a presença de Deus. A presença divina. Então, e aí, aonde se manifesta o direito? Aonde o direito atua, meninos? Está aqui no texto. Então, Deus atua por meio do direito. E aonde o direito atua? No Estado? No Estado. Porque o direito é uma das instituições do Estado. Se eu estivesse dando aula aqui no curso de pedagogia, eu falaria a mesma coisa na escola, entendeu? Se eu estivesse dando aula aqui no curso de teologia, eu falaria a mesma coisa na igreja, certo? Pois igreja, escola e direito são instituições que servem, na teoria do panteísmo, para a manifestação de Deus no Estado. Lindo, né? Muito bonita essa apresentação aqui, né? Então, olha aqui, isso justifica lá na Rainha Elizabeth falar o Estado sou eu. Se você fala uma coisa contra a Inglaterra, você está falando contra a Rainha Elizabeth. Se você fala alguma coisa contra a Rainha Elizabeth, você está fazendo um crime contra a Inglaterra inteira. Aí alguns de nós acham isso um absurdo. Não, mas que exagero. Eu só falei da rainha. Não, você está falando do Estado inteiro. Por quê? Porque ela é a representante de Deus. Deus é o Estado. Então você está fazendo um pecado muito terrível aí nessa coisa toda. E é tudo aqui, ó, uma teoria. É uma construção teórica. E muita gente leva isso muito a sério. E se você brinca com isso, você pode ter problemas sérios mesmo. Né? Então, só repetindo aqui, né?
agora desdobramentos da mesma coisa que nós acabamos de explicar. Se já está entendido, tá beleza, né? Mas olha, você tem ideias aqui, olha. A unidade de Deus no mundo, pois cada átomo é provido de uma alma. Olha só a teoria para onde foi, né? A gente fala, não, a alma só tem seres vivos. Inclusive, a palavra alma em latim é anima. Então, existem os seres animados e os seres mortos. Então, ou seja, talvez a árvore tenha alma, né? Porque ela é um ser vivo e pode morrer. Então, ela tem alma. Mas nas teorias católicas e cristãs, quem tem alma? Apenas os seres humanos e os animais, né? Os demais animais. E o ser humano tem uma diferença, tem espírito. Agora, no panteísmo, está falando que qualquer átomo, o que é um átomo? A menor partícula, isso por definição, né? Por definição, os instrumentos que eles tinham, é que a menor das partículas que existem é o átomo. Átomo significa não, tomo é divisão. Entendeu? Átomo é aquilo menorzinho, não dá para cortar mais. Depois você já sabe, né? Estudou aí já que o átomo ainda se divide em prótons, elétrons e nêutrons, né? E ainda descobriu que o núcleo ainda tem lá, tem a eletrosfera e tal, né? Tem essas coisas todas aí. Mas, enfim, a ideia aqui é que todo átomo tem alma. E quem deu essa alma para o átomo? Deus. Entendeu? E qual que é a relação do átomo e Deus? É próxima. É juntinhos. Faz parte da vida. Certo? E aí, nós temos a coisa acontecendo, né? Flutuando e, conforme o Isaac Newton falou, numa gravitação universal aí. Então, Deus é o quê? Lei suprema do mundo. E representa a obra do espaço. E o Espírito de Deus está em todas as coisas. Não existe um corpo sequer aí, por mais pequenininho que seja, que não tenha uma parcela da substância divina. Sabe? E aí vai falando, vai explicando essas coisas aqui até chegar na conclusão, né, de que o Estado é essa presença de Deus que precisa, então, ser considerado e respeitado e obedecer quem manda no Estado e essas coisas todas. O que você acha dessa ideia aí, hein, Isabela? Isabela, você está me ouvindo, Isabela? Isabela, se você estiver entre nós, se manifeste, por favor. A Isabela outro dia reclamou que estava com problema no microfone. Então pode ser essa questão. Ana Pires. Você está nos ouvindo? Estou aqui, professor. Você poderia repetir o que é, assim, alguma coisa que você achou interessante dessa explicação sobre o panteísmo, essa ideia do panteísmo? O que ela tem a ver com Estado e governo, etc.? Na liberdade, tá? Tá bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Tipo, teve um pedaço, eu posso ter entendido errado, mas que eu entendi assim, que o panteísmo meio que significa Deus no céu e nós na terra. Se eu entendi errado ou se é isso mesmo? Não, esse você tem que juntar. No cristianismo, nas ideias que nós temos atuais, é essa coisa de Deus estar lá no céu e nós aqui de forma separada. No panteísmo é todo o contrário. É Deus e nós estamos no mesmo lugar. Se você olha uma formiguinha, Deus está presente nela. Se você olha uma folha, Deus está presente nela. Entendeu? Então é a presença de Deus mesmo, sem divisão de espaço. Então, foi bom esse comentário para esclarecer isso. Tá vendo, gente, como é que é as coisas? Você quer continuar, Ana, falando outros pontos que você anotou aí? Se quiser passar para outro também. Escolhe um coleguinha seu aí, então, para você. Vamos fazer aí uma batata quente, então. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, você foi premiado para você fazer um comentário dos pontos que você achou relevante dessa teoria do panteísmo. Uai, professor, cada um tem uma opinião diferente sobre esse Estado aí envolvido com o governo, né, também. Sim, mas aí aquela questão que eu estava falando para a Ais aquela hora. Nós, assim,
eu chamei a atenção aqui para assim, pedir para você dizer os pontos que você achou relevante da teoria, porque tem que ficar clara a teoria para gente, independente se eu aceito, se eu gosto, se eu não gosto, entendeu? Mas nós precisamos de sair daqui para você poder fazer uma prova, dar uma palestra sobre o que é o panteísmo na teoria do Estado. É esse ponto que eu quero preparar vocês nesse sentido, entendeu? Sim. E aí, qual ponto você achou aí da teoria que você gostaria de dizer? Ou um ponto que você não gostou, tanto faz, né? Mas é um ponto que faz parte da teoria. Não, professor, eu não tenho nenhum em mente, não. Tudo eu entendi. Pois é, então fala o que você entendeu pra gente. Compartilha. O monista é uma reunião de Deus com o mundo, né? Sim. Então, assim, a reunião dele, a reunião de Deus aqui é com todos os seres vivos ou os seres que são racionais? É tudo. E nem é só ser vivo, não, viu, Carlos? É tudo que existe na natureza. Objeto e sujeito. Tudo numa única congregação. Então, não tem nada, contudo, não tem nada a ver com ser racional, não. Ser racional também tem a ver, né? Agora, aí tem um grau, né, do racional que se organiza em família, se organiza em instituições sociais e chega no top, que se organiza em Estado. Aí é a principal manifestação da perfeição que Deus é. Na teoria panteísta, que fique claro, né? Beleza, é essa mesmo, essa dúvida que eu tinha. Ótimo. Obrigado. Beleza. Mais alguém gostaria de apontar alguma coisa? Bom, agora, o que acontece? Aqui, no panteísmo, foi um estado bem divino, né? Bem religioso. Agora vamos para uma teoria, aí que é aquele ponto, viu, Aísa, que eu chamei a atenção lá. Agora vamos para o total oposto. Não tem nada de Deus no Estado. Agora é uma teoria do Estado, totalmente coisas naturais. Não tem questão divina para explicar nada aqui. É explicado pela própria natureza, certo? Então vamos lá para o oposto, que seria a escola orgânica. Entendeu? E a escola orgânica, então, na ciência do Estado, ela é eminentemente panteísta. Então, olha só. O Estado, segundo essa doutrina, ele é um organismo natural. Entendeu? Então, não vem com ideia de presença de Deus, mas é do próprio organismo. Agora me fala, por que a gente... O que demonstra a nossa saúde? Para falar que um sujeito é saudável, qual que é o critério que eu vou utilizar para dizer que o sujeito é saudável ou não saudável? Aparência? Isso, mas aí a aparência ela demonstra uma coisa mais profunda, né, Matheus? Para dizer que você está saudável, eu preciso de olhar o que para você? Procurar um médico? Fazer Hoje em dia, para você. Hoje em dia, para ser identificada uma pessoa saudável, a sociedade leva muito pela questão, a boa alimentação, a prática de atividades físicas, essas coisas. Pelo meu ponto de vista, pelo que a sociedade fala, pelo que a sociedade traz. Mas Luana, você não precisa falar que é a sociedade, não. Isso é a própria... Alguém falou, não sei se foi a Isadora, mas quando você vai no médico, você vai fazer os exames, né? E aí os exames vão detectar isso que você acabou de dizer. Então não é bem o que a sociedade diz, mas é o que o próprio o exame biológico, químico, pode identificar em você. Entendeu? Então, sim, quer falar algo? Quem abriu o microfone? Eu. Porque Sim. eu que falei sobre ir ao médico, porque na verdade eu não tinha lido ainda, mas normalmente a ciência briga com a religião, né? Se esse é o contrário da religião, para a gente ter certeza se a gente não está bem fisicamente ou psicologicamente, né? Então, o certo seria isso, né? Procurar a ciência.
De acordo com essa parte do texto. Isso. Aqui a ideia é orgânica, que tem a ver com organismo, certo? E que, no caso, os organismos vivos são estudados pela biologia, né? Pela medicina, que é um desdobramento da biologia. E aí, se naquela outra ideia lá do panteísmo, para que você veja que está tudo equilibrado, você vai lá na igreja, que é uma instituição que representa Deus, se está tudo certinho, está tudo beleza. Agora, na ideia científica, é essa questão. Mas eu queria chegar nesse ponto, né? Que é justamente o que a Luana manifestou, juntando com esse item, eu acho que foi a Isadora mesmo que falou, da questão do ir no médico e fazer os exames. Porque o que acontece? Eu posso dizer, eu sou um sujeito, né, que há uns 5 anos eu descobri uma doença, né? Então eu sou diabético. O que significa ser diabético? Significa que eu produzo insulina que processa o açúcar de mais ou de menos. Então, fora do equilíbrio, né? Então eu tenho um nível, todos nós temos um nível de açúcar no sangue que pode ir dos 60 até os 100, e no caso o meu está indo nos 300, né? Então, ou seja, está fora. Eu posso dizer que eu sou saudável? Claro que não, né, Matheus? Não sou saudável. Por que eu não sou saudável? Porque a produção de insulina do meu corpo, ela está desequilibrada. Entendeu? Então, meu corpo não está funcionando muito bem. Então, se eu não consigo enxergar as coisas, eu posso dizer que eu sou saudável? Não, porque o meu olho não está funcionando como deveria. E assim é qualquer parte do nosso corpo. Entendeu? O organismo perfeito é aquele organismo que o movimento das mãos funciona, a digestão funciona, sabe? Todas as questões do nosso corpo funcionam. Eu só preciso saber se isso está ficando claro. Porque nós vamos aplicar isso agora para a teoria do Estado, né, propriamente dito. Porque nessa teoria do Estado, ela vai dizer que é do mesmo jeito que qualquer organismo, né, funciona e funciona bem, o Estado também funciona conforme essas leis da biologia. Do jeito que as leis biológicas funcionam no meu corpo, também tem leis próprias do organismo do Estado, que é dividido nas mesmas partes que nós temos. Tem a parte da produção, tem a parte da digestão, tem a parte da alimentação, tem a parte do pensamento, tem a parte da movimentação, entendeu? Então, tudo que tem no ser vivo, que se locomove, que carrega peso, que transforma as coisas, que faz o que tem que ser feito, da mesma forma também o Estado assim funciona. E agora, veja bem, porque tem que ser saudável para prestar, porque senão tem que tomar remédio, né? Porque senão tem que fazer uma cirurgia, tem que amputar às vezes tem que enxertar alguma coisa, tem que acrescentar algum item aí, né? E aí, para pensar o Estado da forma que é os indivíduos, aquilo que faz parte do Estado, nós temos aqui, olha só, os indivíduos são os membros do Estado. O que são os membros? As pernas e os braços, né? Então, todos os indivíduos do Estado são os membros que dão sustento para o Estado. A alma do Estado seria a religião e a cultura. Percebe? Então, vamos lá. O seu órgão de discernimento, que é o pensamento, a cabeça, no Estado é quem? O governo. Os braços é o funcionalismo público do Estado. Os pés do Estado é o comércio e o trabalho. O aparelho digestivo do Estado é a economia. O sistema circulatório do Estado é a produção e o consumo. E a pátria é a entidade moral. O território é a própria estrutura física.
do Estado. E aí, e a paz? É a saúde do Estado. E as crises, revoltas, revoluções, etc., política? São os processos mórbidos que pode levar à perda da unidade vital ou à própria morte do Estado. Bonitinha também essa teoria, né? Bonitinho. Então eu tenho um corpo que funciona, tem meus braços que tem o sistema circulatório, digestivo. E aí eu vou olhar para o Estado. Então, quando eu olho para o prefeito, então ele é o que pensa aqui, ele representa o pensamento, a cabeça. O governo, né? O governo não é só o prefeito, o governo é toda a instituição que ali é posta. Então eu vejo aí o pessoal fazendo greve, manifestação. Ai, meu Deus, isso aí que é justamente a doença do corpo. É os problemas que levam à morte. Então, o povo tem que ficar tudo quietinho, bonitinho, trazendo uma outra parte aqui, que é a paz, né? Se estamos em paz, significa que estamos saudáveis. Vocês estão entendendo, gente? Assim, por mais que a teoria é posta aqui da forma que é posta, ela sempre vai concorrer para fazer com que nós sejamos o quê? Dóceis. Ovelhinhas, caladinhas, bonitinhos, obedientes, servis, né? E a gente olha para a estrutura e percebe tudo funcionando muito bem, então tá ótimo, o Estado é toda essa ordem aí. Conseguiram ver a metáfora, meninos? Ficou claro? Esses pontos aí? Beleza. Aí que é aquela questão, vamos pensar em eleição aqui, né? Então, se o governo é o que vai pensar, né? É o órgão do Estado que pensa, então tem que ter muitos critérios para definir quem vai governar, né? O critério intelectual, então. Sabe? E assim pode ter desdobramentos aí. A questão do funcionalismo público, o que são aqui? É os braços, né? Que eles vão fazer as coisas, as produções aí, né, os médicos que vão trabalhar, os médicos, os funcionários públicos, os professores, os juízes e a turma toda que faz um serviço em nome do Estado. E aí eu achei interessante a questão do aparelho digestivo ser economia, né? Porque se você come uma coisa que não funciona muito bem, você vai vomitar. E o mercado econômico, se ele sofre algum tipo de vírus, alguma coisa assim, ele estoura, tem a crise, como teve a crise de 1929, como teve a crise lá do subprime em 2007, como está tendo a crise agora durante o Covid-19, a Covid-19, entendeu? Então, ou seja, se não está tudo equilibradinho, né, os nutrientes, a quantidade para se comer, não pode ser muito, não pode ser pouco, aí fica tudo equilibrado, tudo bem. E a economia, eu achei muito bem, boa e interessante essa analogia que o Calmon faz, né? De perceber essas partes aqui do corpo humano como partes também do Estado. Beleza? E aí, aquela ideia, né? Que é uma ideia até religiosa. A igreja é o corpo de Cristo, o Cristo é a cabeça, né? E nós somos os membros desse corpo, né? Então, é a questão de que o Estado é um grande homem. Engraçado isso, né? Que o Hobbes tem essa figura. Ele entende que existe o Leviatã, que é um monstro, né, da mitologia aí, mas que é a congregação de todos os seres humanos. Então, o Estado seria todos os seres humanos em um único homem ali, e ele é dotado do ferro da amputação, se for preciso, corta, e do cajado, que é o símbolo do pastor. Então, alguns ele tem que ir lá e puxar para cá, e outros ele tem que cortar a cabeça fora para mandar embora mesmo, né? Mas sempre essa atitude assim do humano, mas é um humano muito grandioso, que se assemelha também à própria figura divina. E a ideia, então, do Estado como organismo, né? Como organismo. Bom, eu acho que a gente podia fazer, já tem uns 17 minutos para terminar aí, vamos só então fechar aqui o neopanteísmo, e na outra aula a gente segue algumas outras teorias, né? Que um pouco mais modernas, um pouco mais atualizadas.
E aí a gente fecha aqui com o neopanteísmo, certo? Então, o que acontece? Então, nós temos um panteísmo... Professor? Sim. Eu queria saber se o sociólogo Emile Durkheim, ele se encaixa com essas teorias em algum espaço delas, porque com as datas dos autores eu estava observando que era mais ou menos na mesma época que ele fez a teoria do fato social. Só por curiosidade. Sim, totalmente aqui. Ele está muito mais nessa teoria organicista aqui, entendeu? O Durkheim, ele se enquadra na teoria dos estruturalistas, certo? Então ele pensa a sociedade dessa forma. Na verdade, o Durkheim ele vai juntar tudo isso aqui. Aquela ideia lá que nós vimos lá no Burke, lá da consciência psicológica, o Durkheim que chamou de consciência coletiva. Ele que trouxe essa teoria para perceber a organização do pensamento das pessoas. Mas está totalmente alinhado aqui. E a ideia do Durkheim é que existe... Na verdade, é o seguinte. Aqui nós só estamos estudando a teoria do Estado, né? Pessoas que são sociólogos também, que estudou para entender e explicar como que o Estado se organiza. O Durkheim não estudou o Estado, estudou a sociedade. Entendeu? Então, na teoria do Durkheim, o Estado está dentro da sociedade. Aqui, esses caras todos estão colocando o Estado como maior que a sociedade, como organizador da sociedade. Já Durkheim percebe a sociedade, dentro dela tem as instituições, e uma delas é o Estado. Entendeu a diferença, Maurício? Sim, obrigado. Certo. Mas a teoria é muito próxima mesmo, como você identificou aí, como foi posto aí. Então, vamos aqui. Se tem um panteísmo, temos o neopanteísmo. Qual que seria a diferença da teoria neopanteísta da teoria panteísta? Certo? Aqui, na verdade, nós temos uma junção, né? Nós tínhamos uma teoria que Deus está em tudo, nós tínhamos uma teoria que não é questão de Deus, é o próprio ser humano mesmo, a organização natural. Aí que a Isa falou, então tem a visão teológica, religiosa, e tem a visão científica, técnica. O neopanteísmo, de alguma forma, ele pegou um pouquinho de um, pegou um pouquinho da outra, para fazer uma nova teoria, né? Conforme eles acharam que seria um pouco mais equilibrada, né? Então, nós temos aqui umas pessoas listadas aqui, deu uma orientação ao organicismo, né? Abandonou o paralelismo do Estado com os organismos biológicos para compará-lo com o organismo psicológico, certo? Então, veja bem, gente, aqui, aquilo que nós tínhamos como ideias psicológicas que mantêm o Estado no panteísmo. No organicismo, nós temos as ideias biológicas que organizam qualquer estrutura de um ser vivo, comparando com o Estado. Aí nós temos duas ideias paralelas. Uma aceita Deus e a outra só olha para o corpo humano. Então, eles fizeram a proposta de abandonar, né, e comparar essas duas para perceber que existe aí uma outra forma de se ver. Não olhar de forma paralela, mas de olhar de uma outra ponto de vista. E aí, nesse sentido, comparando o organismo estatal com os organismos físicos ou psíquicos, não tem outro valor que não seja apenas um valor de metáfora. Serve para tornar mais inteligível e complexa a estrutura jurídica do Estado, mas não consegue definir essa teoria. Certo? O que esse cara está fazendo aqui, na verdade? Eu acho que até falei um pouco confuso, mas o que ele está falando para a gente aqui? Não tem essa de panteísmo, não tem essa de organicismo. Você só está fazendo metáforas, certo? E a ideia do Estado seria algo um pouco mais complexo, ou ainda a junção de tudo isso numa coisa só. O que mantém o Estado da forma que ele é? É uma união das ideias psíquicas, éticas, morais,
mas também é a congregação de coisas físicas, como ordenamento, como produção, como sistema financeiro, como qualquer outra coisa que faz parte do processo acontecer. Então, posso perguntar na prova sobre esses pontos? Claro, né? Eu ainda não entendi muito bem o neopanteísmo. Não, é só, na verdade, uma questão metodológica, o Maurício. Metodológica em que sentido? No sentido de que nenhuma das suas teorias é capaz, sozinha, de explicar o que está sendo dito, ou explicar o estado, certo? Elas devem ser utilizadas apenas como uma metáfora, como uma comparação. Mas para entender o estado mesmo, você teria que entender e congregar essas duas teorias de forma completa mesmo. Mas assim, não está definindo, então eu entendo o que você acabou de dizer aí. Só está dizendo o que não é, não diz o que é. Se você ver aqui no objetivo da aula, nós então tínhamos o Burke, panteísmo, escola orgânica, neopanteísmo. Ainda resta Glupovics e Oppenheimer, o Estado bolchevista e o Leon Deguy, certo? Para a gente seguir nos próximos itens aí. Terminada essa parte, a gente vai começar o Hobbes, Locke e Rousseau, um pouco mais separado. Sobre o Hobbes, Locke e Rousseau, eu já quero anunciar aqui que nós vamos fazer um debate, certo? Nós temos um projeto de fazer um debate e eu vou convidar pessoas de fora para fazer o julgamento desse debate, certo? Nós fizemos isso numa outra oportunidade e eu quero ver se vai dar certo aqui nesse formato. Vocês vão ser divididos em 3 grupos. Cada grupo vai assumir um autor e vai dizer, né, defender aqui como se vocês fossem esse autor. Vocês estão me entendendo, gente? Então, suponha que Mateus é representante, ele vai falar em nome de Hobbes. Então, ele vai defender aqui, com unhas e dentes, por que o absolutismo é a melhor forma de governo, né? E já suponha que a Maria Eduarda vai ser o Rousseau e vai falar que o absolutismo não tem sentido nenhum, que o mais interessante é a democracia, né? Aí suponha que o João vai ser o Locke e vai dizer, não pode ser democracia, mas também não pode ser absolutismo, tem que ser uma monarquia constitucional. Entendeu? E aí vocês vão, então, compor, né, os argumentos necessários, e aí nós vamos fazer aí o debate, e aí vamos julgar quem de vocês melhor defendeu. Eu acho que nós podíamos colocar aí uma pontuação, talvez uns 2 pontos na média, né? De modo que o grupo que ganhar leva 2 pontos, o grupo que ficar em segundo lugar talvez leve 1,5 ponto, e o grupo que perder, assim, que ficar menos em terceiro lugar, leva 1 ponto. Não sei, a gente pode discutir essa questão. Certo? Mas então, na semana que vem, a gente vai continuar com esses temas aqui. Eu vou fazer a introdução dos 3 autores, eu vou explicar, e depois vocês em grupos, né? Conforme vocês acharem que pode fazer aí, vocês então preparam esse debate. Talvez daqui a umas 3 semanas, mais ou menos, né? Professor? Sim. A gente vai poder escolher? Eu acho que, bom, a gente pode conversar sobre isso. Eu não pensei em regra sobre isso, não. Da outra vez a gente fez sorteio, né? Outra vez que eu fiz essa atividade foi por sorteio. Aí foi o que caiu lá. Mas a gente tem que formatar, porque agora nessa forma aqui, talvez a gente tem que ver como que a gente vai dar conta de fazer isso, né? Mas é interessante. Eu vou, logo que terminar aqui, eu vou colocar no grupo de vocês do WhatsApp a gravação do que aconteceu num outro momento. Bom, eu acho que eu tenho ela mesmo. Eu vou olhar ali. Se eu achar ali, se for fácil eu achar agora, eu vou colocar para vocês verem como que o debate foi feito lá. Eu tenho certeza que ele pode ser bem melhor agora, né? Professora, a minha pergunta é se a gente vai poder escolher o autor, não o grupo.
Eu não sei se foi isso que o senhor entendeu. Pessoal, vocês... Você me ouviu, professor? Espera aí, deixa eu só... Agora voltou aqui, né? Não, Raiza, congelou bem na hora que você falou. Minha pergunta foi se a gente vai poder escolher o autor, não as pessoas do grupo. Eu não sei se foi isso que você entendeu, na verdade. Não, foi as duas coisas que eu respondi na mesma coisa. Então, ou seja, eu acho que é mais interessante vocês escolherem as pessoas do grupo por algum tipo de afinidade, mesmo que tem gente aqui lá em Formosa, tem gente aqui lá em Arenópolis, tem gente aqui em muitos lugares, né? Por algum tipo de afinidade em fazer a reunião online. E aí, mas o autor, eu acho que é mais interessante ser o sorteio, né? De forma mais... Agora, a reunião da estratégia do grupo aí pode ser uma coisa de vocês. E vocês já podem pensar nisso. Já podia fazer isso, por favor? Na semana que vem, vocês já me dão um grupo. Já falo, olha, o grupo vai ser formado por mim, por mim, por mim. Não precisa saber... Tanto faz para mim o número, eu só preciso de 3 grupos. Se ficar um sozinho no grupo, ele vai participar do debate sozinho. Entendeu? Mas então a gente precisa de 3 grupos para a semana que vem, e aí depois a gente vai vendo as regras e como que vai dando certo aí para a gente planejar. Ok? Podemos encerrar por aqui? Então, boa noite a todos, até semana que vem, e a gente vai simplesmente continuar essa aula que nós começamos hoje lá. Então, semana que vem, eu nem tenho que mandar link, tá? A gente vai direto lá no blog, no link que eu mandei hoje, e entrar lá. Beleza? Mas capaz que até lá vocês esquecem, a gente tem que mandar de novo, mas já está combinado aqui. Então, boa noite, tudo bom para vocês? Boa noite.